E a minha pergunta é até puxando um pouco do que já estava sendo falado. É em relação aos jovens que são usados também na área do louvor, seja no grupo de louvor ou nos instrumentistas. Quais são as principais características que ele deve ter na sua personalidade, no seu dia a dia, para ser como um verdadeiro adorador? Acho que a primeira é gratidão. Não existe louvor sem gratidão. Ele ser uma pessoa grata. E se não tem, pede isso ao Senhor. Porque gratidão se ensina. Gratidão se aprende. É igual a obediência. Jesus, como homem, teve que aprender a obedecer. E ele aprendeu a obediência por tudo que padeceu. Ou seja, Maria, lá e José, que era, né, tinha essa figura, ele teve que aprender a obedecer. Gratidão é a mesma coisa. Ele tem que ser um homem só grata, porque essa gratidão sai no instrumento. Essa gratidão sai das notas. Ou então quando ele canta. Porque se você não tem essa gratidão, a nota sai, mas sai notas vazias. Eu me lembro de uma reunião nossa, e o senhor deu essa visão ao irmão. O que era isso? Quando os irmãos estavam tocando, foi um dia muito especial. O grupo estava cantando com o coração muito cheio. E ele viu as notas saindo. Elas saíam, eu dizia, cheios de azeite. Glória a Deus. Elas estavam cheios de azeite, ou seja, cheios. E chegavam a uma certa altura assim no céu, elas como se elas explodiam, né? E aquele azeite caía sobre a igreja, e aquilo ungia a igreja para vencer as lutas. Então é uma coisa assim que... E a gente sente isso, né? Às vezes a instrumentista toca. Você sente quando a pessoa está tocando que a nota é vazia. Só tem música ali. Só tem técnica. Só tem técnica. E quando tem algo a mais, a nota está cheia. Da onde vem essa nota cheia? Vem da alma. Você me lembrou de uma coisa. Numa das viagens da Rádio Manaim, eu vou me reservar e não falar qual a cidade, até para não expor, né, a pessoa, mas nós estávamos num ginásio. O ginásio devia ter umas 3.000 pessoas, mais ou menos. Nós estávamos transmitindo um culto numa das missões que a rádio fez pelo Brasil. E eu estava na parte técnica, né, e em determinado momento entrou um solo de uma irmã. E aquele solo foi diferenciado. Não pela técnica, né? Não foi nem o que chamou a atenção. A irmã, claro, tinha uma voz bonita, tinha uma boa utilização da sua voz do ponto de vista técnico, mas quando a gente começou a ouvir essa irmã cantando, o que vem ao coração, essa irmã deve ter feito uma consagração, uma madrugada. Essa irmã deve estar... Porque ela estava muito no espírito. E assim, no meio, ninguém sabia quem era. No meio daquele ginásio, eu só sabia que tinha uma irmã com o microfone cantando, como os nossos grupos de louvor sempre fazem, sentadinha no lugar dela, sem qualquer exposição. Mas foi algo que marcou a ponto de eu nunca me esquecer daquele louvor naquele dia. Né, e Josias, acho que em relação ao louvor, eu vou dar uma expressão que não é nem muito espiritual, mas eu acho que em relação ao louvor, as pessoas querem muito aquele produto final. Aí vê a irmã cantando assim, aí vê o irmão tocando Manaim, né? Aí vê a irmã tocando um violino, e isso é o fim de algo. Teve muito, em termos de música, qual é o grande problema da música? É o Josias que toca, não sou eu. Todo mundo quer tocar, ver um sax tocando, né? Puxa, o violino. Mas não existe essa música sem horas e horas de aula, de treinamento. A música é uma coisa que é cansativa e é muito repetitiva. Dedicação. Muita dedicação. É muito repetitivo. Ficar tocando o violino, o piano mil vezes. Então, se não tiver chamado, fica só na empolgação. Porque tem muita empolgação em relação a instrumentos de música. A palavra música vem de musa. E musa é aquilo que encanta, né? A música tem essa capacidade de encantar as pessoas. Um sax, um violino, uma voz bonita. A música é essa musa. Mas se não tiver chamado, aí a pessoa empolga. Vou tocar violino, vou tocar flauta. Até compra o instrumento. Não dá um mês, não quer mais. Por quê? Porque não quer pagar o preço. Mas quem tem um chamado faz isso. Porque o chamado é maior que a vida, o chamado arde no coração. Você está ali, está cansado, eu quero, aquilo não está em você. É o chamado que te faz vencer isso. Posso falar mais uma coisa interessante? Claro, nós temos tempo, pode falar. Uma coisa interessante, está em Crônicas, no 2º livro.
Davi já rei, quer dizer, já um palácio. Ele quer assim, eu faço os meus próprios instrumentos. Ele mesmo fazia. Ele não terceirizou. E acho que era um rei, podia ter os melhores luthiers. Podia mandar trazer de outro país, não. Ele não abria a mão, não. E está assim escrito assim mesmo. Eu faço os meus próprios instrumentos. Disse Davi. Ele mesmo, o que ele tocava, ele escolhia a madeira, ele entendia que ele fazia isso quando era pastor, né? E Davi, naquilo que ele não pecou, ele é um tipo profético de Jesus. Jesus faz os seus próprios instrumentos. Ele não terceiriza. Né? Ele que vai no campo, nós somos a madeira, né? Ele que escolhe a madeira, ele te arranca de lá, arranca a raiz, ele te traz para ele trabalha, ele faz. Então, aquelas primeiras perguntas, como é que define, né, a minha instrumentalidade? Onde eu acho? É você ser a madeira na mão do Senhor. Porque ele faz as suas próprias instrumentos, os seus pastores, os seus evangelistas, os seus profetas, as suas professoras. Agora, lógico, imagina Davi indo buscar madeira no campo. Ele entendia disso. Ele tinha que observar o quê? As características da madeira. Porque a madeira tem características. Essa madeira é para fazer a arca. Se presta é a varanda da igreja, como fala. Essa madeira é boa para música, essa madeira é boa para piso. Então o Senhor observa as características dos seus servos e Deus faz os seus próprios instrumentos. E ele já vai em busca da madeira com um projeto para ela. Exatamente. Então, no dia que o Senhor nos traz para sua presença, ele já tem um projeto de instrumentalidade para nós. Exatamente. E ninguém conhece madeira como o carpinteiro Jesus. Né? É isso. E aí envolve a resposta de novo das duas primeiras perguntas. Envolve uma escolha. Ele chega naquele campo, tantos arbustos ali, tantas árvores. Essa aqui. E ele vê uma coisa que ninguém está vendo, né, José? Ele olha, você vê o quê? Você vê um arbusto. Ele vê uma harpa. Glória a Deus. Ele vê um violino. Quer dizer, o Senhor ri dos dias futuros, né? Então ele te viu lá longe, falou, todo mundo está vendo um jovem viciado. Ele está vendo um pastor. Glória a Deus. Né? Ele está vendo um profeta, né? Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né?